CNN. O X anuncia que indicou um representante legal no nosso país. Caio Junqueira tem esse nome? Isso, Márcio, foi protocolado agora há pouco, informado já também ao Supremo Tribunal Federal, o nome da advogada Raquel de Oliveira Villanova como a representante legal da plataforma no Brasil, né? Foi cumprido o prazo, essa petição foi protocolada há pouco, segundo me informam, era uma das decisões do ministro Alexandre de Moraes que faltavam para o X se adequar, né, e se adaptar, mas, portanto, está confirmada essa informação, segundo me relatam aqui fontes ligadas à própria empresa, de que o X nomeou a advogada Raquel de Oliveira Villanova como a nova representante legal da plataforma no Brasil. Juntando essa informação, né, esse cumprimento dessa decisão com o desbloqueio dos perfis que estavam em curso, com o pagamento das multas, começa-se aí a abrir espaço para o retorno da operação da rede social aqui no Brasil. Márcio. Lembrando que esse prazo venceria às 9h30 da noite, agora são 8h51 pelo horário de Brasília, portanto, o X anunciando o nome de sua representante no Brasil, Raquel de Oliveira Villanova. Como você bem disse, Caio, faltava a indicação do nome da representante, falta o pagamento de multas, falta o bloqueio de alguns perfis. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal, que continuava monitorando o X, disse que alguns perfis ainda estavam em funcionamento, ativos e não bloqueados. A gente sabe como está especificamente essa questão, se todos os pedidos, se todos os perfis a serem bloqueados numa determinação do Supremo Tribunal Federal, se já há 100% de bloqueio desses perfis? Márcio, vou ser sincero que eu não tenho ainda essa informação em relação ao desbloqueio desses perfis. Na verdade, é meia dúzia, 7 perfis que faltavam para ser bloqueados. Diversos perfis foram bloqueados pelo X ao longo do ano, mais ou menos 200. Mas aí, a partir de um momento, o Elon Musk decidiu não mais cumprir as decisões. E aí que se deu toda a questão e toda a problemática que acabou culminando na suspensão. O Elon Musk, pelo que a gente tem de informação, manteve essa decisão até uma reviravolta ali, jurídica até nessa semana, quando houve diversas reuniões entre o corpo jurídico do X aqui do Brasil com os advogados do X na Califórnia, né, onde fica a sede da empresa, e houve na prática um convencimento, né, um questionamento falando, poxa, vocês vão deixar de ter 20 milhões, 22 milhões de brasileiros como mercado, o 6º maior mercado do X no mundo, por causa de uma decisão de não bloquear 6 perfis apenas. E aí houve um processo, inclusive advogados que defendiam o X haviam saído da defesa do X, voltaram depois para a defesa do X e acabaram informando o Supremo Tribunal Federal. Nós trouxemos, inclusive, essa informação em primeira mão ontem pela manhã, de que havia uma decisão do X de cumprir as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Agora, para voltar na prática, mais para o X voltar a atuar, precisa ter uma ordem judicial do próprio ministro Alexandre determinando esse retorno, porque a decisão da suspensão acabou sendo remetida à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde por 5 votos a 0 acabou sendo referendada, né, aquela decisão monocrática. Então agora, mostrando o desbloqueio dos perfis, que eu não tenho a informação se foram todos desbloqueados, o pagamento da multa mais recente, porque teve a aplicação de uma multa por aquele retorno meio que inesperado na quarta-feira do X aqui no Brasil. E também tendo o representante legal, eu diria que caminha ali para voltar, eu não diria talvez sábado e domingo, mas eu diria que nos próximos dias dá para a gente esperar que vai votar, porque não faz o menor sentido também o X indicar o representante legal e não cumprir as outras decisões, né? Tem uma sinalização e um gesto ali da empresa do interesse de retomar as operações aqui no Brasil. Caio, deixa eu colocar nessa conversa o nosso repórter Pedro Teixeira, que está lá em Brasília, estava acompanhando de perto isso, ia participar da nossa contagem regressiva até as 9h30 da noite, mas agora que já temos essa informação de Raquel de Oliveira Villanova sendo indicada como a representante oficial do X no Brasil. Que detalhes você tem daí, Pedro? Boa noite.
Tudo bem, Márcio? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Deixa eu trazer um contexto para essa informação que o Caio acabou de trazer na nossa programação. Em um dos conflitos do ministro Alexandre de Moraes com a plataforma X, inclusive com o descumprimento do não bloqueio de algumas contas, em 17 de agosto deste ano, a plataforma divulgou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, sob sigilo naquele momento, inclusive que determinava o pagamento de multa e ordenava a prisão da Raquel de Oliveira Villanova, que é agora apresentada como a advogada do Twitter e a representante legal do X aqui no Brasil. Então, ela, naquele momento, pelas investigações do Supremo Tribunal Federal, era vista como a representante legal naquele momento, e o descumprimento do bloqueio de algumas contas, e depois a gente avançou nas determinações lá do STF, terminando com o bloqueio da plataforma. Em uma das decisões do ministro Alexandre de Moraes, repito, que estava sob sigilo, mas que foi divulgada pela plataforma no dia 17 de agosto deste ano, ele aplica uma multa diária pelo descumprimento do não bloqueio destas contas e indica, naquele contexto ali, a prisão da Raquel de Oliveira Villanova. Evidentemente, isso não aconteceu, as questões avançaram e aí, a partir disso, a gente passa a entender um ponto levantado, inclusive, pelo Caio, que além de indicar o representante legal, eles vão cumprir as outras determinações do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque se eles apresentarem um representante legal, eles cumprem parte da decisão do STF. Outros pontos precisam ser cumpridos, inclusive o bloqueio destas contas, para que eventualmente a plataforma, o X, possa voltar a operar normalmente. Repito uma informação que a Gabriela Prado trouxe agora há pouco também na nossa programação. A expectativa é que não ia sair nenhum tipo de decisão nas próximas horas com relação à autorização para a operação do X aqui no Brasil. Isso poderia ficar para a próxima semana. A gente também estava, Márcio, na regressiva para a apresentação deste representante legal, agora a advogada Raquel de Oliveira Villanova, como trouxe a informação Caio Junqueira há pouco, indicada, inclusive com o ofício enviado ao STF, como uma representante legal da Junta Legal do X aqui no Brasil. O X indica também, evidentemente, que deve também cumprir as determinações para cumprir todas as etapas da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que terminou há alguns dias atrás com o bloqueio da plataforma aqui no país. Márcio.